Olá pessoal, eu sou Ariel, responsável pelo Conexão do Tantra, e o título de hoje é Águia voa com águia. Quando eu falo essa frase, como você se identifica? Sendo a águia? Ou ainda como não sendo a águia? Vamos colocar aqui um outro pássaro, um pardal. Aqui, obviamente, estamos falando da parte de símbolos, arquétipos, e sem desmerecer qualquer animalzinho da natureza, todos têm sua função e nenhum é mais ou menos importante do que o outro. Mas essa frase, sempre em cursos de empreendedorismo que eu fiz, nas minhas formações, ela sempre foi muito presente. Assim como aquela que, se você é o mais inteligente de uma mesa, saia dessa mesa. Você está na mesa errada, vá para uma próxima. Que realmente ela nos mostra os nossos propósitos e as pessoas que nos cercam, se estão de acordo com aquilo ou não. Porque muitas vezes, para a gente levar adiante os nossos planos, a gente precisa se cercar de pessoas que têm objetivos semelhantes, que têm o mesmo objetivo de chegada, que projeta aquilo que você também está visualizando. Porque senão você acaba tendo forças internas que vão remar contra. É como se você estivesse num barco e que você estivesse remando para uma direção e as outras pessoas ou outra pessoa estivesse remando para outra. Isso vai fazer com que não haja sinergia e que a gente não use do melhor de todos, daquele trabalho em equipe, para um bem maior. Então pare para pensar se na sua vida você é a águia ou o pardal. Se você de repente também está tolhendo sonhos alheios, está sendo aquela parte que não incentiva, aquela parte que duvida, que coloca obstáculos, ou se você está sendo aquela parte que incentiva, que dá força e que acha que realmente aquilo vai para frente. E nas suas relações, se você se identifica ainda como a águia, perceba se você está cercado e cercada de pessoas que vão fazer com que os seus sonhos, seus projetos se realizem, que são águias como você, porque senão não vão entender os seus propósitos, não vão entender as suas motivações. A gente às vezes precisa ser mais seletivo com quem a gente divide a nossa energia. Se é uma energia mais similar, se é uma energia que vai nos ajudar a ir para um próximo nível. Ou ainda se são relações que não acrescentam. Sabe aquela história? O que não acrescenta não faz falta? É exatamente disso que eu estou falando. Se a gente começa a trabalhar a nossa vida de uma maneira a trazer para o nosso meio pessoas que acrescentam, pessoas que façam de fato a diferença, tudo flui, tudo fica mais fácil, tudo fica mais alinhado. Às vezes, os conflitos internos, eles são provenientes disso, dessa falta de expectativas em comum, esse alinhamento de propósitos. Você, às vezes, trabalha com pessoas que não acreditam e não idealizam o mesmo projeto que você está idealizando. E para que você não sofra, águia voa com águia. Procure pessoas próximas com o mesmo propósito, pessoas similares. Fica tudo mais fácil. Aqui eu não estou dizendo em relação às características, porque aí, gente, cada um tem a sua particularidade e isso é muito rico. Se você forma um time com várias competências, com várias formas de executar o trabalho, enfim, mas que aquilo vai somar, é maravilhoso. Não confundam isso em trazer um time totalmente igual com a questão de você formar pessoas ou estar ao lado de pessoas que acreditem nos seus propósitos. O seu time pode sim ser multidisciplinar, isso vai ajudar
com que você, por exemplo, nessa visão de empresa, tenha mais potencialidades e esteja mais alinhado ao sucesso. Mas esse time, mesmo sendo multidisciplinar, ele tem que ser alinhado com esse propósito da empresa. E se não estiver alinhado, se ele for o pardal que está atrapalhando esse voo, sabe por quê, gente? Se você coloca pardais ao seu lado, vamos falar aqui da parte empresarial, você faz com que o seu voo seja cada vez mais curto, cada vez mais baixo, para você acompanhar aquele pardal que não está alinhado. Aquele pardal ainda não está pronto para aquele estágio, para aquele momento. Se você está falando com águias, fica muito mais simples administrar. Fica muito mais simples você mostrar o seu plano de voo, porque a águia vai entender. A águia consegue ver adiante como você. O pardal não. O pardal está ainda naquela limitação. E está tudo certo, tudo é perfeito, as pessoas estão em diferentes graus evolutivos e está tudo bem. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Só que quando a gente consegue ter essa visão, fica muito mais fácil a gente não se frustrar e a gente fazer as trocas necessárias. Eu tenho dado mentoria de negócios e ao longo da minha vida eu trabalhei muito na parte empresarial. E é muito interessante porque no meu dia a dia eu acabo tendo essas duas visões. As visões do Tantra, as visões do acolhimento, e que elas convergem totalmente com a parte também empresarial, em que a gente entende que os times precisam, por vezes, serem trocados, que as pessoas precisam estar alinhadas com o propósito. Na minha empresa, eu busco sempre isso, estar com um time totalmente alinhado com o nosso propósito, com a nossa missão, com o porquê da existência da nossa empresa. E isso nos mínimos detalhes. Seja assim, mínimo. Seja deixar a sala quentinha, né? Por exemplo, agora que a gente tem vivido dias mais frios, ou algo maior. Seja se especializar em determinada técnica para a gente trazer com perfeição aquilo para quem nós atendemos. Nos mínimos detalhes, a experiência do cliente ela deve ser prioridade de todos. Isso eu não arredo o pé. Isso todo mundo que trabalha comigo, ou os próprios clientes também percebem. É tudo muito rigoroso para que, de fato, essa experiência ela seja sentida em todos os níveis. Então, dentro da equipe também, quando a gente percebe pessoas que chegam e de repente não estão alinhadas com isso, têm outros objetivos e propósitos, elas não ficam, porque para nós isso é fundamental. Quem não for águia não vai voar com a gente, não vai entender, vai discordar de tudo, vai entrar em conflito e vai trazer muito peso para essa relação. A mesma coisa vocês, na vida, tanto profissional, na vida amorosa. Você está cercado de pessoas que te apoiam e pessoas que te ajudam no seu propósito? Ou você já começa a lutar internamente? Na sua pequena equipe você já começa a lutar antes mesmo de estarem no campo de batalha com os outros. Aí, pessoal, a chance de você dar certo é muito menor. Você vai entrar no campo da frustração, da tristeza, também do vitimismo, né? Que a gente tem falado bastante disso, achando que é só o outro. Mas quem toma a decisão de quem entra e quem sai da sua vida é você. Ninguém mais. Se cerque de águias, se cerque de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo e tudo fica mais fácil. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Se fez sentido para você, acolha, reflita. Nós estamos no site conexãodotantra.com.br. Entre em contato com os nossos canais para dividir sua opinião, suas sugestões ou ainda agendar um horário com a gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.